Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O Moraes não deixou que o Bolsonaro vá na inauguração do Donald Trump, que vai acontecer agora, dia 20 de janeiro. Ele negou, ele falou, cara, você vai fugir, sabe? Se eu deixar você sair do Brasil, se eu te devolver o seu passaporte que está cassado, você vai fugir, você vai pedir refúgio lá nos Estados Unidos ou na Hungria, sei lá, vai saber. E você só não pode sair do Brasil. E aí... Cara, pode pegar mal concordar com o Alexandre de Moraes, hoje em dia, né? Dado o contexto das coisas, mas ele tá certo. Não, cara. ele tá certo, ele tá obviamente certo. Inclusive, eu acho que aqui no Novos Clássicos Show talvez seja um dos pouquíssimos programas que fala que o Alexandre de Moraes, ele tem um certo aspecto de... Tem alguns acertos, entendeu? É culhudo, porra. Ele é culhudo e ele exagera muito, mas ele podia exagerar mais, sabe? Então... Tem três teminhas básicos que você não pode falar, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Exatamente. Tipo, ele só tá censurando isso, né? Ele podia ser um censor muito pior. São três coisinhas que você de jeito nenhum pode mencionar. Vamos ver se continua assim, né? Mas... Exato. E aí, enfim, essa matéria é gigante, aí fica discutindo, mas até que ponto o Bolsonaro realmente apresenta o risco de fugir e tal. Apresenta. Cara, são dois motivos que poderiam motivar... Tipo, o comportamento que o Alexandre de Moraes está tendo com o Jair Bolsonaro de forma geral é baseado em duas preocupações. Ou que ele fuja e evite a justiça de fato. A justiça, né? O processo, na real. Vou falar processo. É melhor do que justiça. Que o Jair Bolsonaro evite o curso do processo. Ou que ele atrapalhe o do processo. Esse medo, esse temor de que o Jair Bolsonaro peça asilo nos Estados Unidos, eu acho que é muito razoável, dado que ele está aterrorizado, quase resignado. Não, já. Ele tá desmoralizado, tanto que aqui a gente vai falar mais pra frente da matéria que o Bolsonaro, ele já tá falando, tipo, esqueça, perdemos, entendeu? Eu acho que ele tem praticamente convicção de que se ele ficar no Brasil, ele vai ser preso. E eu acho que ele já tem essa convicção há muito tempo. Eu sempre gosto de lembrar do episódio onde flagraram o Bolsonaro indo, tipo, tarde da noite pra embaixada da Hungria, e aí fez um cerco de repórteres em volta. Enfim, a Hungria também é outro regime. Era um governo muito simpático ao Bolsonaro, né? Tem o governo do Orbán, que... Enfim, é uma figura controversa também, mas ele se dava muito bem com o Bolsonaro. E aí, tipo, o que me revela que ele tava mal intencionado, primeiro que, tipo, que porra você vai fazer na embaixada da Hungria? Quer comer um borscht? Você quer, entendeu? Comprar passagem para Budapeste? Enfim, isso é suspeito por si. Mas quando o Bolsonaro saiu da embaixada da Hungria e ele foi tratar com jornalistas, eu lembro claramente dele falando: vocês não me deixam em paz, porra! Chorando. Então, eu senti uma frustração muito grande quando ele tava falando, então eu imagino que ele realmente tem pelo menos a intenção de evitar o processo no Brasil. E o Bolsonaro também tava ligando pro Silas Malafaia, ficando chorando, ficando aos prantos, falando: ai, vão me prender, eu não quero ser preso. Eu vou ser preso, porra! Enfim, e aí, beleza, o que fazer, né? O que o Bolsonaro fez primeiro é... A Michelle Bolsonaro vai lá e... Agora sim. Ela falou, Trump, gostaria de apertar minha mão, senão não teria me convidado. Boa. Entende nada, né? É impressionante. A gente até tava discutindo que é tipo... Que eu tava tentando enxergar por que motivo o Jair Bolsonaro só mandaria a porra da Michelle. Que é uma pessoa que, tudo bem, tem agora ambições políticas, mas elas foram... repreendida no seio da família por muito tempo. Agora ela provavelmente vai vir pelo Senado do Distrito Federal. Mas é uma pessoa que tá fazendo tipo um grand tour em igrejas evangélicas há 6 anos. Não sabe, até onde eu sei, não sabe inglês, não sabe muito sobre diplomacia, sobre política internacional, talvez não saiba nem tanto sobre o contexto que o marido dela tá inserido hoje. E é tipo, cara, por que o Bolsonaro escolheu ela pra ir, entendeu? Tipo, essa declaração de eu acho que o Trump quer apertar minha mão, ela dá a entender que ela acha que o Trump mandou o convite pessoalmente. Sim. Ou que não foi alguém, um staff, sabe? Cara, talvez, né? Primeiro, um comentário importante. Note a gravata do Jair Bolsonaro, tá? Dado que a gente tá lendo sinais, assim, essa gravata parece ou não parece a gravata que o Lula famosamente bateu a foto em 2002? Esse esquema de... repara bem no bottom que tá na lapela dele. Quais as duas bandeiras. Que é do Brasa e dos Estados Unidos, né? Exato. Além disso, outro comentário. Tá Dick Riding. Você está subestimando a malícia da Michelle Bolsonaro. Ela é uma raposa. Ela está se fazendo de morta pra... comer o coveiro, entendeu? Então ela tá fazendo de bobinha. O Trump quer apertar minha mão, sei lá o quê, enfim. Ela tem uma outra esperteza que também se desdobra no campo político. Ela tá aposentada, né, nesse contexto. Talvez eu esteja subestimando ela. Mas eu acho que é uma barreira linguística mesmo. Sim. E aí, vamos lá.
Quais foram as respostas, né? Primeiro, um grupo de deputados americanos fez um tweet oficial, assim, um pronunciamento, né? Que a gente chegou até nós no Twitter, criticando o Alexandre de Moraes, né? Então, a gente vê aqui o Republicanos, que é o partido de direita, o partido do Trump lá dos Estados Unidos, do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, ou seja, não é pouca coisa, fizeram esse tweet aqui: Jair Bolsonaro é um amigo da América e um patriota. Ele deveria ser permitido estar presente na inauguração do presidente Trump, né? Então, isso é alguma coisa. Sabe? É um pronunciamento oficial de um órgão muito importante do país mais poderoso do mundo, né? Eu acho que depõe em favor do trabalho de embaixador que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo lá nos Estados Unidos. E aí, entrando em mais detalhes, a gente tava tendo a discussão, né? Que o Anton tava falando: caraca, o Bolsonaro é absurdo ele não mandar o Eduardo junto. E eu tava ficando tipo, cara, eu concordo que é burrice, mas eu não sei se isso tem tanto significado assim, né? Que é o motivo que eu fiz esse comentário falando da gravata do Bolsonaro. Porque pra mim ficar elucubrando demais, assim... Repara em tudo. O que significa o fato que ele tá mandando sua Michelle? Tipo, talvez eles... Sabe? Enfim. O fato é que o Eduardo Bolsonaro vai pra posse, né? Então, toda a nossa discussão foi em vão. E ele não vai sozinho, ele vai com um grupo de 20 deputados, a maioria deles do PL, né? A maioria não, né? Todos não, tem são galera, do PL. o Van Hatten vai. É verdade. Um outro cara do Hatten. Republicanos aí. Exato, então ele vai com 20 deputados da direita brasileira lá pra inauguração do Trump. E sem dúvida, em parte pra ir conversando lá com os americanos, que é tipo, cara, o Xandão tá fora do controle, o que a gente consegue trabalhar junto, como a gente consegue conter esse maníaco que ele tá destruindo a democracia no Brasil, ele tá ferrando um aliado seu, Trump, ele tá ferrando um aliado seu, republicanos, sabe? A gente tá lutando junto numa luta global contra essa esquerda meio censora, meio autoritária, louca, sabe? Sim, e tipo, muita gente faz chacota, né? Enfim, o Eduardo Bolsonaro é um cara que tá sempre lá, mas o domínio dele do inglês não é tão perfeito assim. Eu acho que o né? Eduardo Bolsonaro fala inglês suave, na minha opinião. Cara, acho que quem critica o Eduardo Bolsonaro falando inglês é idiota, na minha opinião. Eu acho, a última vez que a gente comentou postou alguma coisa em inglês do Eduardo Bolsonaro, ele tinha feito um erro muito crasso, assim, sabe? Tipo, try of assassination, tá ligado? Sim, seria assassination attempt. Exato. E é isso, não é perfeito, né? Tipo, se ele não trabalha no Itamaraty, sabe? Eu acho que pelo amor de Deus. essa exigência é muito severa com ele. Mas, cara, ele tem feito um trabalho bem bom, né? Ele Exato. conseguiu... bom especificamente na articulação entre a direita brasileira e o Partido Republicano nos Estados Unidos, né? Exato. Eu não diria não é diretamente com o Trump, não é diretamente com o Musk. Apesar dele já ter ido em Mar-a-Lago também. Ele circula ali pelas bordas da coisa. Mas todo mundo foi pra Mar-a-Lago, né? Todo mundo foi na corte do imperador Trump beijar um anel. Entendeu? Ele conseguiu, tipo, as pessoas zoam muito o trabalho dele. Eu tô dizendo que tá sendo bem feito. É bem feito. Não é que o trabalho é bom em si, mas tá sendo bem feito. Ele já conseguiu entrar em contato com alguns senadores americanos que têm, principalmente os que têm background latino-americano, sobre o que na visão dele, principalmente, tá acontecendo no Brasil. Ele conseguiu ir no programa de Jordan Peterson, que é um formador de opinião gigantesco, super influente lá na América. E o Jordan América. Peterson trabalha na empresa do Ben Shapiro. O Ben Shapiro que é um dos principais representantes do Partido Republicano Institucional, assim, na mídia. E que tem grande proximidade com a administração do Trump. Pessoalmente, grande. Ele tá nos bastidores da coisa. Ele propriamente ainda não deve ter conseguido conversar com o Trump, porque, cara, a quantidade de preocupações que circunda esse governo, assim, é surreal. Mas, cara, é um trabalho de embaixador bem digno. E aí, quando apareceu a notícia que a Michelle ia, eu falei, cara, fudeu então. Ou o Bolsonaro é muito burro, tem alguns sinais que indicam isso, mas não é a teoria que eu compro 100%, eu não acho que ele é 100% bobão, 100% retardado. Ou ele desistiu. Eu pensei assim, cara, se não mandar o Eduardo é porque não tem a menor chance de acontecer qualquer coisa. Mas, mais do que mandar o Eduardo vai levar uma caravana de parlamentares. Claro que tem uma galera aí, tem vários aproveitadores nessa lista. Sim, mas tem pessoas sérias também. Tipo, Marcel Van Hatten, ele é outro cara que faz parte da articulação com essas forças políticas na direita global. Então, famosamente, tem o Michael Schellenberger, que ele é um cara que foi de esquerda a vida inteira, literalmente trabalhou para a organização do George Soros. Não sei se você tá ligado nisso. Ele trabalhava na Open Society. Aí ele viu que, cara, o discurso da esquerda sobre moradores de rua tá errado, sobre mudança climática tá errado. Aí ele virou um cara meio tipo Glenn Greenwald, sabe? Que é um cara que ele é de esquerda em tudo, mas certas coisas ele discorda do paradigma. E o Marcel Van Hatten é o principal interlocutor
do Brasil com o Schellenberger, e o Schellenberger é um cara muito grande nos Estados Unidos também, sabe? Ele tem um dos maiores substacks dos Estados Unidos. Tem uns caras aí, tipo, tem o Príncipe Herdeiro aí, né? Tem o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, tem a Carla Zambelli, que, enfim, Bia Kicis, são nomes grandes dentro do bolsonarismo e estão indo pra lá. É aquilo, podem estar indo passear. O Eduardo vai bastante lá pra passear. Não sei se vocês lembram também da história do pendrive, etc. Mas enfim, eu acho que é um sinal de que essa é a aposta final do Bolsonaro. Exato. É tipo, ou o Trump e a administração dele, e que tem múltiplos interesses no Brasil, não é propriamente só estabelecer enfim, o governo do Bolsonaro, é uma coisa mais profunda, é uma coisa verdadeiramente institucional. Eu acho que tem um processo que eles desejam, pelo menos, uma americanização das sociedades, assim. O Trump tem vários motivos para intervir no Brasil. Se o Bolsonaro for o aliado, for como é, né? Representante, meio que o suzerano, assim, né? Sim, do trumpismo no Brasil, vassalo do trumpismo no Brasil, que seja. E essa é a aposta do Eduardo, na medida que eu acho que não tem mais saída institucional interna pro Bolsonaro no Brasil. E aí eu acho que vale a pena entrar no comentário, né? Que muitos bolsonaristas estão falando que, cara, agora, mano, ferrou pro Moraes, o Musk tá na Casa Branca, o Trump não vai deixar barato. O Trump, ele vai mandar um grupo de agentes secretos virem aqui no Brasil pra, caraca, apertar os parafusos no Moraes, e o Moraes vai não só soltar o Bolsonaro, mas anular a eleição, vai prender o Lula, sabe? Ele vai destruir a UERJ, a Globo, e vai coroar o Bolsonaro rei do Brasil. Tipo... Eu acho engraçado que a gente sempre usa a UERJ de exemplo, exato. Tá ligado? Cara, isso não vai acontecer. Eu diria que é improvável que mexer com o Moraes seja uma das prioridades do Trump ou do Musk, tá? Pra deixar bem claro. Eu acho que se for... E o Xandão, ele é um cara determinado. É aquele negócio, né? Os Estados Unidos, ele vai soprar. Ele vai ficar, tipo... Vai ter um vento pra que o mundo, ele meio que fique menos nessa ala meio de esquerda um pouco autoritária, assim. Que o Xandão é um dos maiores representantes globais. Só que o Xandão, ele não cai com sopro, sacou? Se ele caísse com... Ele não teria feito o que ele fez com o Musk se ele caísse com sopro. Então, eu acho que se acontecer... Eu não vejo sendo uma prioridade do Trump. Vai ser uma coisa mais do Marco Rubio, que é, tipo, que é o chefe do Departamento de Estado, né? O secretário de Estado. Se eles conseguirem reformar o Departamento de Estado para tirar essas influências meio globalistas dentro do Departamento de Estado, aí talvez eles façam pressão pro Xandão liberar o Bolsonaro, sabe? Mas... Cara, eu acho improvável. Eu não consigo ver muito convencimento sendo feito pro Xandão, entendeu? Assim, eu também acho extremamente improvável que tenha uma virada de mesa absurda patrocinada pelos Estados Unidos. Fato não vai... E se acontecer, não vai ser agora. Isso é incontestável, na minha opinião. Não vai ser imediato. Porque tem muito bolsonarista bobão que tá tipo, cara, o Trump assumiu e aí acabou. O Xandão, ele vai se autoexilar pra Mauritânia, sabe? Exato. Os que eu conheço são, tipo, extremamente animados com o dia 20. Mas a verdade é que, tipo, o Marco Rubio foi uma das melhores pessoas que poderiam ter ocupado a posição pro Eduardo Bolsonaro. É um cara que tem um background latino-americano, é um cara que ele já teve interlocução e é um cara que tá ligado no que tá acontecendo no Brasil. Então, assim, vai ser aquele sopro, óbvio. Eu acho que num segundo nível o PL vai se articular. Eu acho que isso já engata até na próxima notícia sobre planos da família Bolsonaro, né? Sim. Que agora o que vai acontecer... No próximo ciclo eleitoral 26, o PL vai preferir uma estratégia de priorizar o Senado. Sim. Então, qual é o objetivo do segundo nível? É, obviamente, montar uma maioria para poder ganhar a presidência. Isso também é uma outra condicionante. Não pode deixar que um cara tipo Pacheco esteja lá, que não seja um cara muito comprometido com a agenda do Senado, né? Sim, presidente do Senado. Um cara que seja muito... Vai precisar ser um cara muito comprometido com a agenda bolsonarista para poder fazer o primeiro impeachment de ministro da STF da história republicana do Brasil. Antes de chegar nisso, acho que vale pra gente comentar também, como a gente falou no último episódio, que a esquerda só tá mentindo ridiculamente, descaradamente sobre tudo. Esse Luiz Miller aqui, a gente pegou esse exemplo, mas não foi só ele que falou isso, tá? Muita gente falou sobre isso. Que é, cara, o Bolsonaro apresenta um convite fake para ir à posse do Trump, sabe? Globo News falou isso, pô. Sabe, é isso, o jornalista Renato Souza, especialista em política, tá falando que o cara era um convite fake. Tipo, mano, o convite não era fake, cara, sabe? Olha isso aqui, entendeu? Os deputados americanos estão falando, não é fake. A Michelle tá indo lá no convite, não é fake, entendeu? Cara, ou seja, é só mais um exemplo de como que
a esquerda tá meio que ficando cada vez mais louca e mais aprofundada em mentiras e teoria da conspiração. Enfim. Eu queria muito que fosse só os caras, tipo, o Luiz Miller no Instagram, tipo, um cara que ninguém conhece. Mas esse é uma conversa que que rodou na Globo News. Inclusive, um abraço aí pro Otávio Guedes, que eu vi ele na rua outro dia. Mas ele falou, cara, que através do Twitter, através de influenciadores orgânicos no Twitter, o STF tinha tomado ciência de que o convite era falso. E que isso era óbvio, era auto-evidente, que um outro cara, se eu não me engano, é Rafael alguma coisa, tinha conseguido reproduzir o convite através de um site lá que, enfim, que era como se fosse tipo um convite genérico, onde você coloca teus dados. Como fosse no Canva, assim, tipo, convite, barra. Não, exato. Era tipo um site da inauguração, e aí você colocava seus dados pessoais e aí reproduzia aquele convite ali. E aí ele colocou, o cara inclusive fez sacanagem, presidente Rafael, porque no convite estava presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. Só que era mentira, era falso. E só como esse debate de fake news é escroto, né? Isso não é nenhuma ranhura, um pequeno amassado na reputação da Globo News. Sendo que, cara, tá mais do que óbvio que era falso. Exato, entendeu? e se Globo News fosse criminalizado, isso deveria ser crime. A Globo News deveria ser processada. Esses caras deveriam ser presos e ficar anos na cadeia sob o julgo, punho de ferro do Xandão, né? Mas... Exato. Mas de verdade, eu não acredito nisso, nem acho que você é tipo... Cara, o Otávio Guedes fez um erro honesto e acontece, tá tudo bem, entendeu? Isso afeta a tua reputação, já afetou demais. Esse erro, não. Não foi uma situação, cara. Porra, mano, o convite foi falso mesmo. O convite não era falso. O Trump naturalmente convidaria a porra do Bolsonaro, entendeu? Tipo, eu acho que tem alguma possibilidade, talvez, tipo, desesperado pra que fosse falso, ele acreditou fácil demais que era falso, sabe? Enfim, eu não acho que isso é um erro honesto, mas tudo bem. Você acha que é... Não, pô, se você você quer muito acreditar numa parada e você acredita num bagulho... Mas isso pode não é um erro honesto. Mas isso pode não ter acontecido de forma consciente, sabe? O cara meio desesperado, ele acaba aceitando qualquer merda. Tipo, o Luiz Miller... Caralho, o Luiz Miller falou aqui, eu vou noticiar. Sim. Pode ter sido isso. Para mim isso não é um erro honesto de qualquer maneira. Tudo bem, mas eu não acho que o Otávio Guedes deveria estar na prisão porque ele errou, porque ele mentiu. Então, não, mas o Otávio Guedes meio que defende isso, né? Exatamente. Se ele fosse coerente, ele deveria... Xandão, me prende. Não, Alexandre de Moraes. Ai, me prende. Eu menti da Globo News, Xandão. Então, desculpe, Xande, eu menti. Pois é, ele não acha isso. E aí, entrando no futuro do Jair Bolsonaro, né? Dado que ele não vai pra posse do Trump, mas os bolsonaristas estão tipo, caraca, ele vai voltar. O Trump vai fazer ele voltar. Ele deu essa entrevista aqui ao jornal The New York Times, que ele falou sobre como ele enxerga o futuro da família dele, né? Então, ele falou que, cara, não acha que os filhos deveriam ser presidente da República, pelo menos ainda, né? Então ele descarta os filhos para a presidência. Fala, cara, pra você ser presidente do Brasil e fazer correto, você tem que ter certa experiência. Coisa que ele não tinha, né? Mas talvez ele esteja reconhecendo, tipo, mano, eu não tinha experiência. E a minha presença foi uma merda. E tem que ser alguém mais experiente do que eu fui. Não sei. E talvez isso seja wishful thinking. Quem dera o Bolsonaro pensasse assim. Você não era o grande defensor do Bolsonaro, do xadrez 4D? Não, cara, eu acho que ele é malandro, é mais malandro que inteligente, sabe? Sim. Ele não daria, tipo, o cara agora tá tá encurralado, a bunda na janela total, ele ia dar uma cabaçada. Eu acho que isso não é muito feitio dele. Agora, não entender que ele não tinha o que é preciso pra fazer alguma coisa, aí talvez seja demais mesmo. Porque se existe um nível de autocrítica, autoconsciência muito grande. Vamos lá. Tem 2 filhos que já se especulou a possibilidade de tentar a presidência, o Flávio e o Dudu. Curioso a exclusão do Carlos, tá? Eu achei discriminatório Maldoso. com as pessoas neurodivergentes, mas tudo bem. E aí... Inclusive, eu sinto que o Flávio é muito boi de piranha pro Eduardo achava. Dado que o pai deles não quer, mas eu achava que o Flávio era muito boi de piranha pro Eduardo passar, sabe? Que botava o mais velho ali, é o mais espantalhável também, né? Porque, né? E aí o Eduardo passava, sabe? As pessoas focavam no mais velho e o Eduardo ia na boa, porque é provavelmente o mais articulado, o mais inteligente. O único que agrega alguma coisa de fato. Dos filhos do Bolsonaro, pra mim, claramente é o menos pior, assim, sabe? O melhor, sim, dependendo o que da eu sua tenho visão. mais apego é o Carlos. Aliança neurodivergente. Exato. Enfim. E aí ele falou que os planos pra família dele são a Michele Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo disputam vagas no Senado. Ou seja, ele quer ter 3 vagas no Senado da família dele. A Michele provavelmente seria DF. O Flávio, o Rio de Janeiro, como ele já é senador do Rio. E o Dudu, São Paulo, né? Que ele foi deputado federal e estadual por São Paulo e tal. O PL vai vir com essa estratégia maximalista no Senado.
É aquilo, na tentativa de... É aquilo, eu não sei se o Bolsonaro vai estar preso até 26, né? Mas caso esteja, ou caso o processo ainda esteja em curso, a estratégia do PL vai ter, tipo, o upper hand em cima do Alexandre de Moraes. Isso só pode acontecer através do Senado. Exato. E aí, pra Câmara dos Deputados, pra Câmara Federal, né, não estadual, seria o Carluxo e o Jair Renan. Parece que o Jair Renan era mais incerto, talvez o Jair Renan. E é isso, então você teria 5 membros da família no Legislativo Federal brasileiro. É hilário, porque o Jair Renan, né, já tá trabalhando lá em Balneário Camboriú. E aí, tipo, naturalmente agora as coisas que concernem a Assembleia Legislativa lá, a Câmara, né, de Balneário, estão tomando alguma atração nacionalmente. E eu posso acompanhar algumas coisas do Jair Renan. Eu nunca vi um discurso tão ruim quando ele aceitou o cargo. Né, na posse Você dele. já viu discursos ruins em câmaras de vereadores. Porra, já vividaço, né? Inclusive presencialmente. Exato. Em lugares... tipo assim, lugares horríveis, né? A pouca experiência que eu tenho de vida já foi o suficiente. Eu não entendi que porra ele falou. E aí, enfim, o jornalista era um outro retardado também, disse que ele fez meio assim, ele falou, tipo assim, eu vou encenar. Falou meio assim, sabe? E aí o cara falou, não, ele não tá fazendo um juramento, ele tá meio que apontando assim, sabe? Meio esquisito. Aí o jornalista falou, um gesto suspeito. Óbvio que não, ele só é retardado. E ele tá todo encurvado pra baixo, falando tudo pra dentro. E outra coisa também é que... Você acha que ele vai ser igual o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, então? Não entendi porra nenhuma o cara fala. E a outra foi que em Balneário Camboriú, o PL perdeu a presidência da Câmara. Por um acordo que envolveu o Novo e o PT. Uau. Mas o cara que foi eleito também era de direita, só não era o cara da direita bolsonarista, enfim. E aí, cara, foi muito engraçado, porque parece que teve uma traição de última hora, o bloco do PL se partiu. E aí, quando um cara declarou a traição dele, né, proferiu o voto, o Jair Renan, mano, tipo, foi rapidão no microfone, traíra tu, hein? Tu é mó traíra, hein? Louco, né? Louco. Não, ele não só é louco, como um retardado. É porque ele falou, tipo... Ele é tipo um playboy da barra, tá ligado? Exato. E até é engraçado que ele tem esse... Ele se expressou de uma forma muito carioca. Sim, mano. Tipo, mó traíra tu, hein? Porra, ninguém fala assim em Santa Catarina, eu acho, né? Não, ele fala assim na vitrine lá, né? Pô. Ele tava na vitrine, um amigo dele chegou na mulher que ele queria chegar e depois ele... Pô, mó traíra tu, hein? Foi uma porra, tipo, foi assim. Então, a gente tinha indício que o Jair Renan era o pior filho, né? É o que viveu, talvez com uma certa ausência do pai. Ele não foi... Ele não escolheu a política, né? Meio que ele assumiu um fardo de não ser, tipo... Mas todos os grandes líderes são assim, né? Eles não escolhem o poder escolhe ele é Augustus, né? Então ele tinha... A intenção dele era ser só, tipo, um influencer com controvérsias acerca de um possível comportamento homossexual, né? Uma estrela do TikTok. E aí ele foi empurrado pra essa vida severa de vereador em Balneário Camboriú. Isso é um rant completamente paralelo, mas eu acho que é legal dar publicidade pra essa coisa. E aí ele também fala que... Ele narra um pouco do que aconteceu em 2022, né? Então, por exemplo, ele falou que de fato chegou a avaliar um decreto de estado de sítio de 2022 porque acreditou, né, que o pleito não tinha sido integralmente correto. Não vou ficar falando isso porque o YouTube vai travar. Mas que ele voltou atrás depois do Xandão rejeitar o pedido do PL e sua equipe entender que o Congresso também teria que aprovar o estado de sítio. O que é, brother... O estado de sítio funciona assim, né? Você não sabia, entendeu? Ele falou, esqueça, nós perdemos, né? Além disso, ele fala que não sabia do plano louco, né? Que envolvia churrascar 3 oficiais. E aí ele deu a declaração mais Bolsonaro possível, né? Quem quer que seja que tenha elaborado esse possível plano deve responder. Por minha parte, não houve nenhuma tentativa de executar as 3 autoridades. Ou seja, Bolsonaro não carrega feridos, mano. Seja lá em quem vai cair no colo essa porra desse plano maluco, que eu não descartaria que teve, pelo menos, anuência, conhecimento por parte do Bolsonaro, se fudeu. Se fudeu big time, entendeu? Vai sair de assassino. Eu acho complicado. Tipo, no âmbito da investigação, isso revela um pouco sobre como o Bolsonaro está já acuado, na defensiva, disposto a sacrificar alguns aliados. Pois é. E aí continua, ele falou sobre a posse do Trump e falou que estava orgulhoso com o convite do Donald Trump, né?
Me sinto como uma criança outra vez, com o convite de Trump. Estou entusiasmado. Nem tomo Viagra mais. Falou isso pro New York Times, né? Eu imagino a cara do repórter do New York Times, tipo um lib, tá ligado? De Nova York ouvindo essa merda, assim. Cara, mas aí, pessoal, voltando ao nosso debate sobre a psicologia do Jair Bolsonaro. Tu acha que essa porra de já nem tomo Viagra mais vem espontâneo na cabeça dele? Ele só é um cara realmente muito falocêntrico. Cara, e aí as coisas todas envolvem quão rígido é o pau dele. Posso responder? Acho. Sério? Sim, do fundo do coração. Eu realmente não consigo acreditar. Eu acho que é tipo, joga pra galera, assim, sabe? É tipo, o signature move dele sei lá, é tipo... Sei lá, mano. Algum primo seu tem esquizofrenia? Não. Nenhum? Não. Mas enfim, não. Porque eu tenho muitos primos com esquizofrenia. E mesmo assim você consegue ser mais esquizo do que eu, entendeu? Uma pessoa, você tem que acompanhar, entendeu? Não é possível que alguém assim... Eu nunca conheci uma pessoa na minha vida assim. Tá feliz com o convite do Trump? Tô igual um garoto. Nem preciso mais tomar Viagra. Não é possível. Cara, tipo, nem os tiozões, mais tiozões que eu conheço, responderiam um repórter do New York Times dessa forma, sabe? Eu não sei se ele joga pra galera. Tipo, eu acho que ele joga pra galera, mas é uma parada que, tem um pouco nele não, também. tem um pouco não. Tá tipo 80% dentro dele. Cara, ele tá pedindo pra sair. E aí ao longo do tempo ele foi vendo que o pessoal gosta disso e ele dá tipo... Ele bota 20% pra fora, entendeu? Exato. Porque tipo aquela passeata lá que ele fez todo mundo cantar Imbrochável também. Porque... Aquilo pra mim foi genuíno pra caralho. Ninguém maquiavelicamente pensaria naquela porra. Talvez. Mas enfim. E aí, pra discutir o que a gente prometeu que a gente discutiria Bolsonaro falou que os filhos dele não disputam a presidência. Pelo menos não é a intenção dele. Tá abrindo espaço, talvez, não em 2026 agora pro Nicolas Ferreira, né? Mas, cara, tá abrindo um espaço bem interessante aí pra talvez o Nicolas Ferreira disputar em 2000 e talvez 30 seja muito cedo, né? Mas na década de 30, em 2034, 2038, se ainda tiver eleição presidencial no Brasil, né? Se ele não tiver sido preso, exilado... o governo fechado, né? As pessoas já estão até considerando o nome dele para governador de Minas Gerais, né? O que eu acho que seria uma posição muito confortável, uma posição que propulsiona qualquer um, mas até tem as pessoas falam da maldição do paulista, né? Que, tipo, se alguém vira governador de São Paulo, é de extrema dificuldade que ele ganhe voto no Nordeste e por isso ele consiga se eleger presidente do Brasil. Sim. Meio que desde 2002 rola esse antagonismo, tem tipo dois polos assim, eleitorais que você não consegue conversar simultaneamente enquanto paulista. Tipo, se você ganhou, isso seria um problema para a viabilidade do Tarcísio, por exemplo. Da mesma forma foi um problema para a viabilidade do Serra, do Alckmin. Sim. E de outros caras que vieram da política paulista. O último governador de São Paulo, se eu não me engano, o único... o único não, porque teve a República Velha. Mas o último governador de São Paulo presidente foi Jânio Quadros. E ele foi governador depois de ser presidente, eu acho, né? Antes e depois. Acho que foi governador antes e prefeito depois. Né? Mas enfim, o Nicolas em Minas Gerais, ele tá num meio campo bom, assim. Isso é uma entre os vários Brasis. Exato. Isso é uma ideia minha, sabe? Não, mas eu acho que ela tem mérito. Porque eu acho que Minas Gerais é o estado síntese. Sim, porque, total. Tipo, você vê, Minas Gerais sempre é o estado que em geral, quem ganha Minas Gerais ganha o Brasil. Por quê? Porque o Minas tem um pedaço que é bem parecido com o Nordeste, Minas tem um pedaço que é bem parecido com o Centro-Oeste, Minas tem BH, que é parecido com Rio de Janeiro e São Paulo, é cidade, né? Então tem uma grande cidade, pega meio que essa massa de urbanoides, assim. E o Minas tem aquele interior que é parecido com o interior de São Paulo e com o Sul, sabe? Sul mineiro é basicamente interior de São Paulo. Ou seja, a única parte que não tem muita representatividade é o Norte, dentro de Minas, só que o Norte é uma região menor em termos de população, e o Norte ele é meio que uma mistura entre o Nordeste e o Centro-Oeste, de certa forma, em alguns aspectos, sabe? Então, dentre todos os estados da federação, o que mais bem resume o Brasil talvez seja Minas Gerais, sendo um político de lá, você tá numa boa posição pra virar presidente do Brasil. Pô, e é um lugar que já, enfim, até já é meio comprovado pela história, porque tem muitas lideranças que são mineiras, né? Dilma. A Dilma que é meio mineira, meio gaúcha. Ou seja, os dois estados, mas faltou só um pezinho em Alagoas também. Mas, tipo, Tancredo, JK, se eu não me engano, o Ulisses também. Então tem toda uma tradição de políticos mineiros, e na República Velha a gente precisa falar, mas enfim, que conseguem se propulsionar para nível federal. Eu acho que pode ser um step, mas eu acho que ele ficaria travado pela idade para concorrer em 34. Eu não sei. Mas em 34 ele poderia, pô. Pra presidente? Em 30 eu acho que ele poderia pra presidente. Ele tá com o Nicolas 28 ele é mais de 95, agora. cara. Então, ele tá com 28, porra. Ele tá em 2025, mano. Pra 30, ele ia estar com 34.
Ah, é verdade, né? 35. Eu tava achando que era 30. Eu não sei, porque não sei quando é o aniversário dele, eu não sei também o Caralho, ele é bem o pouco mais meandro velho da do que a lei. gente, né? Hã? Ele é bem pouco mais velho do que a gente. Pessoal. O Nicole Ferreira é bem novo. Tá faltando a gente meter o Rios aí de 300 milhões só. Mas eu acho que pra mim Nicolas acaba sendo a possibilidade, tipo, da válvula de escape do bolsonarismo, assim, sabe? Digamos que o bolsonarismo é uma nave intergaláctica imensa que tá pegando fogo e tá tipo, em rota de colisão e tal. Cara, o Nicolas é tipo aquela... Pode ser, né? Tipo aquela Space Shuttle, assim, que sai do lado e aí consegue levar o pessoal pra segurança. Mais novo, imaculado, né? A gente já Mas falou ele é sobre mais isso pro longo prazo. Aí pro curto prazo fica um campo mais aberto pra pessoas como talvez o Caiado, não sei, talvez o Tarcísio. Eu tava refletindo sobre o negócio do Tarcísio, né? Porque a gente teve essa discussão e você tava sendo bearish com o Tarcísio. Porque você diz que ele não tem tanto carisma assim. E eu tava pensando, mano, o Joe Biden ganhou a eleição dos Estados Unidos. O Joe Biden é um merda, sabe? Ele não é um cara carismático. Ele não é esse cara tipo Lula, ou Obama, ou Trump, ou o próprio Bolsonaro, que tem um apelo muito grande das massas. Só que o Joe Biden tava concorrendo com um cara que tava queimado, assim. E ele ganhou a eleição. Um Tarcísio concorrendo contra talvez o Lula, ou talvez um cara pior do que o Lula em 2030. Eu não descarto a possibilidade dele ganhar, entendeu? O meu problema com o Tarcísio, eu teria medo dele perder a coroa no primeiro turno, sabe? Porque isso não é comum aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, você odeia o Trump ou você gosta do Trump. Quem tiver do lado... Ele perderia a coroa pra quem? Pro Marçal? Sim, por uma parada bem maluca. Ou talvez a candidatura do Caiado mesmo. Tipo, uma outra possibilidade... O Caiado é bem velho também, né? Puta, eu ficaria muito triste se fosse a merda do Caiado, cara. Porque ele é muito velho, mano. Ele teria, tipo, um coroa, mano. Ele tem 70 anos. Sim, pra biografia dele seria legal, porque ele é, tipo, o primeiro... Meio que o candidato de direita da primeira eleição. Ele ganhar... Tipo, ter vivido todo o arco e ter ganho no final seria uma biografia legal. Mas eu também não acho que ele é o cara. Tipo, a minha preocupação é justamente... Porque tem uma chance do bolsonarismo também pro Nicolas jamais vir a ser a válvula de escape do bolsonarismo, mas o bolsonarismo ser fragmentado em, cara, lideranças mais locais, entendeu? Vai ter um polo lá. Mas sempre vai ter uma pessoa pra presidente, né? Cara, mas, tipo, a parada do Bolsonaro, que eu acho que também é uma ficção, né? Tipo, essa... E é muito personalístico também. Então, tipo, não sei se existe bolsonarismo além do Bolsonaro. Com certeza. Eu acho que existe, pô. Existe tipo, direita, né? Exato, existe direita, mas, pô, a direita do Centro-Oeste tem incentivos comuns à direita de Santa Catarina. Mas na hora de votar no presidente da República no segundo turno, tem. No segundo, mas é isso, Sim. quem ganha no primeiro? Sabe, pode ganhar uma maluquice, pode dar um Gustavo Lima, uma porra dessa, o Collor já foi presidente, entendeu? E o Gustavo Lima é muito pior do que o Collor, né? E o Marçal é muito pior do que o Collor também. Sim, seria qualquer um desses dois seria a pessoa mais louca a chegar no segundo turno da história do Brasil. Mas o Collor era muito pior do que o Caiado, era muito pior que o Afif, que eram outros candidatos de direita no primeiro turno. Aí chegou contra o Lula, mano. Aí é aquela queda de braço ideológica. Mas pra mim, resume-se aquele negócio. Eu não acho que o Tarcísio é claramente o cara que vai ser. Mas se eu tivesse que dizer a pessoa que tem mais probabilidade, sabe? É isso, tipo, ele tem 25%, o Caiado tem 20%, entendeu? O Marçal tem 15%, o Gustavo Lima tem 10%. E aí, tipo... O Tarcísio versus outra pessoa é 25% contra 75%. Agora, dentre todas as pessoas, ele é o que tem a maior probabilidade de qualquer maneira, sabe? Eu acho que o Bolsonaro decretando, né, ou falando pelo menos, que não vai ser o Dudu e não vai ser a Michelle, eu diria que esse é o diagnóstico assim que eu penso. Apesar do Tarcísio ter falado que ele não vai disputar em 26, ele vai disputar a reeleição para governador... Eu tendo também a achar que o cara que vai passar é o cara que o Bolsonaro abençoar, sabe? Se for ele, é ele. Inclusive, sobre aquele argumento do governo de São Paulo, o Tarcísio tem uma contradição, né? Porque o Tarcísio é carioca também. Sim. Então, talvez pro cara do Nordeste ele não simbolize. É aquilo, aí tem que decidir se é sobre ser paulista ou ser governador de São Paulo. Mas é aquela história, né? Isso também não é uma regra de ouro. Isso não tá... Isso muda, isso pode mudar. Aquele negócio, um retardado mental nunca tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos, até o Joe Biden ser eleito, entendeu? Mas, sabe? Enfim... Coisas mudam. Sim, coisas mudam, mas eu acho que é um percalço no caminho à política paulista, assim, de forma geral. Eu acho que... Igual eu acho que, por exemplo, a imagem do carioca hoje em dia é bem vulnerabilizada, total, sabe? Total. A gente recebe... Um Eduardo Paes da vida, ele teria muita dificuldade. Muita gente coloca projeto Eduardo Paes como político de projeção nacional. Eu acho impossível. Impossível. Entendeu? Cara. Da mesma forma que eu acho que o João Dória
também era um candidato impossível. Mas é porque o João Dória era um cara muito paulista. Muito paulista. Então, é isso que eu tô fazendo o argumento que talvez o Tarcísio esteja por fora, talvez ele consiga... Mas é isso, aí ele vai jogar pra onde? Ele vai jogar pro Rio? Porque eu também acho furada. Não, vai jogar pro interior, pô. Pra Goiás, pra essas porras assim. Mas ele não tem trajetória lá, entendeu? Mas não tem problema, ele é um cara que representa os ideais de lá, sabe? Mais ou menos. Eu não acho que você precisa tanto assim de uma puta trajetória pra conseguir ganhar o voto das pessoas, sabe? Que trajetória o Bolsonaro tinha com o pessoal do interior que votou em peso pra ele? Ele era a saída, entendeu? Exato. Eu acho que o negócio é isso. Só que eu não sei se vai ter esse comportamento de a saída agora. Talvez tenham vozes dissonantes dentro da direita. Mas é isso, é aquela história. No segundo turno vai consolidar em torno de uma pessoa. Exato. Se for... E aí é aquilo, mano. Quem tiver no segundo turno, aí beleza. Eu acho que não vai rolar um tipo... eu sou Goiás demais pra votar no Tarcísio, vou votar no Lula. Porra, isso obviamente não vai acontecer. Mas a minha preocupação... E outra coisa, o Tarcísio, ele é governador de São Paulo e o interior de São Paulo, ele é meio Goiás quistão, entendeu? Ele tem bastante semelhança. Aquela história, tudo era a mesma porra. Tudo... Sim, paulistânia, né? Paulistânia. O pessoal hoje em dia exatamente. chama de Goiás, mas é porque tem uma dissociação entre É porque a São cidade Paulo de as São pessoas Paulo... pensam na cidade, né? E ele é governador, ele não é prefeito igual... Porque o Dória, ele fez o passinho. Foi primeiro prefeito, aí depois ele conseguiu governador. Então, ele é um cara mais da cidade mesmo. O que o Tarcísio tem com a cidade? Os paulistas que eu convivia nessa época odiavam o Tarcísio. Enfim, é porque a galera era um pouco mais left-leaning também, mas não era muito da cidade, E porque ele era carioca. O cara da cidade de São Paulo, ele tem uma inimizade com o carioca que vai além do carioca ser tipo um carioca estereotípico, que é o Eduardo Paes. Porque o Tarcísio absolutamente não é o carioca estereotípico. Sério? O nego ficava bolado com o Tarcísio porque ele era nascido no Rio? Sim, mano. Ficavam bolados. Ficavam tipo, porra, ele tá fingindo o sotaque dele, o caralho. Porque o Tarcísio, ele não chia o S, né? Ele fala o S de paulista. Tá ligado? E as pessoas ficam, porra, ele tá fingindo o sotaque dele. Porra, esse cara é carioca. Mas isso era uma parada das pessoas da cidade. Talvez no interior de São Paulo seja diferente. Talvez eles não se incomodem tanto com isso. Porque, sendo do interior de São Paulo, eu não sei que diabo de rivalidade você vai ter com a cidade do Rio de Janeiro. Você vai desgostar do Rio por ser um lugar com crime e imoral. Só que o Tarcísio não é esse tipo de carioca, sacou? O Tarcísio, ele é um milico, ele não é uma pessoa imoral. Nesse ideário. Ele também não me passa a vibe muito forte de carioca. Por isso que eu achei esquisito a ponto de, prejudicar. Eu tive essa conversa com múltiplos paulistas. Caralho, isso é um discurso... talvez isso também seja muito pose, né? Que é tipo, não pode dar o braço a torcer assim. Tipo, tem um príncipe estrangeiro governando a tua cidade, aí você... mas ele fala com um sotaque falso, não sei o que, um pouco de boiolagem, né? Colocando com clareza assim. Mas, é o que você falou, o Tarcísio é muito mais forte no interior de São Paulo. Ele é muito forte no interior de São Paulo. Mas é porque ele representa... É porque o interior de São Paulo é um lugar extremamente conservador, cara. Exato. É onde... ele é o cara do Bolsonaro ainda. Ele é o Bolsonaro's top guy. Por isso que eu acho que... mas ele não tem trajetória no Mato Grosso, tipo, brother. Mas a parada pra mim é que vai ter a candidatura meio que do Goiás, muito provavelmente. O Caiado tá embargado, mas ele tá jogando. Essa porra de Gustavo Lima é meio que um hype, assim. É tipo, é o soft power que esses caras têm, entendeu? Eu não sei, eu consigo imaginar que podem rolar pelo menos as 2, 3 opções assim para candidato de primeiro a passar o segundo turno. E aí talvez vire aquela tensão de tipo... E eu sinto também um movimento desses, querer aproximar a figura... O que o Nunes é, né? O que o Nunes não é, na verdade, né? Com o que o Tarcísio é, tá ligado? Mas o que o Nunes tem a ver com o Tarcísio? Porque o Nunes é uma merda invotável, né? Tipo, você só consegue votar no Nunes em rejeição a algo. Total. E aí tem muita gente querendo jogar o meio do Tarcísio pra esse campo. Esse movimento, inclusive, partindo de muitos bolsonaristas, tá? De que ele é pragmático demais, que ele é um cara duas caras, ele é meio centrão, ele não é Bolsonaro de verdade. Eu sei que, pessoalmente, ele é um cara muito Bolsonaro. Ele adora esse papo de Viagra, de imbrochável. Só que, ao mesmo tempo, talvez ele seja eloquente, inteligente, pragmático demais pra trazer a massa, entende? Aí vai ter aí vai rolar o cagaço da eleição paulista, que é, caralho, o Marçal tá com qualquer coisa entre 22 e 28. Se ele tiver com 28, fudeu, ele passou. E se ele tiver com 22... Mas o Marçal, no final do finalmente, ele não ameaçou o Nunes, né? Ele ameaçou o Boulos mais do que qualquer coisa. Mas foi muito perto. Foram 30 mil votos do Boulos e 60 mil do Nunes, cara. E isso é porque ele fez aquela merda do laudo falso nos últimos dias, entendeu? Então, assim, o eleitor paulista médio é mais inteligente que o eleitor brasileiro médio. Eu penso muito nisso também, via de regra. Sim. São Paulo talvez seja a cidade com, sei lá, talvez, em tese, maior média de QI do Brasil. Sim. Talvez.
E aí, mesmo assim, o Marçal voou. Eu não sei, eu só, tipo, eu queria estar muito convencido de que é Tarcísio. Não. E foi. Eu A parada é que eu não vejo ninguém mais forte do que ele, sabe? Agora. Eu consigo ver vários poréns e meio que todo mundo tá tirando o corpo do caminho. Eu sinto que por cagaço também, tá? Porque quem pular... E essa que é a ideia do Flávio Boi de Piranha do Eduardo. Que é tipo que quem tiver na linha de frente... Vai ficar no olho do Sauron, do Xandão e tal. Porra, e aí vai se fuder, entendeu? Inclusive, exato. O Caiado era um bom cara pra se sacrificar, né? Ele podia ser o bode expiatório do Puta, campo, mano, mas assim. eu sou muito contra meter um velho de novo, cara. Não, sério, eu- não dá mais, mano. O nego de 70 anos não dá. O Lula tem 80 anos, aí o Caiado tem, tipo, 75 anos. É tipo, caralho, irmão. Chega de gerontocracia, sacou? A gente tá em 1988 pra sempre, cara. Pra sempre. É aquele dia da marmota. Pois é, mano, vão ter que pegar o cadáver do Ulisses de Guimarães pra concorrer pra presidência daqui a pouco, entendeu? É Aí dia o da- Tancredo Neves finalmente vai poder ser presidente póstumo, sabe? Porra. Exato. Cara, é dia da marmota. Você vira o calendário, 1988, 1988, 1988. A única... A voz, né? Que eu acho que talvez encaminhe pra um próximo lado, assim, é o Nicolas Ferreira. Mas é isso, o Nicolas Ferreira, infelizmente, dependendo do seu viés político, né? Pra mim, não. É só em 2034. Talvez, né? Tem que fazer a conta certinha aí, tem que ver a lei certinho. Talvez seja o primeiro ano de elegibilidade pra presidente, talvez seja faltando um ano. É. Mas é isso, entendeu? Campo bem aberto, o Bolsonaro tá tirando o corpo É isso. de dentro. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site novosclasses.com.br. A gente discutiu sobre um possível banimento da pornografia para menores de idade nos Estados Unidos, no Texas, e como que tá virando meio que um consenso, né? Tanto pessoas conservadores como liberais, os republicanos democratas, né? A esquerda e a direita tá convergindo que isso deveria acontecer. E o New York Times botou uma matéria boa, a gente discutiu no site porque, enfim, pornografia não se discute no YouTube, basicamente. Não. E você pode virar membro lá, R$8. Você tem acesso ao nosso programa de perguntas e respostas. Se você é fã, você vai gostar bastante. E segue a gente no Twitter, @pessoal99 é o meu. @novos clássicos. Eu roubei o @ do Pessoa. Segue a gente no Instagram e no outro canal do YouTube também. Muito obrigado.